Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito de como ser uma pessoa que exale o brilho do Espírito Santo. Nós devemos nos esforçar, né? Uma vez que a palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço, por violência. Os que se violentam se apoderam dele. Nós devemos lembrar sempre, meus irmãos, que fazer a vontade de Deus, se parecer com Ele, agradá-lo e ficar com a sua imagem e semelhança é um esforço de cada cristão, é uma batalha diária que nós devemos travar uma vez que queremos a nossa salvação. Claro, isso aqui, esse vídeo, é para aquelas pessoas que querem agradar o Espírito Santo e querem a sua salvação de suas almas. Então, eu me recordando, né, numa pregação que o pastor disse, que conversando com uma jovem que estava visitando a igreja, ela estava procurando buscar Deus naquele tempo, e ela tinha se batizado até nas águas, e o pastor conversando com ela, ela falou: pastor, por que eu não recebo o Espírito Santo? Aí ele falou assim: olha, olhando para você aqui nesse momento, pelo que eu me recordo foi assim, tá, pessoal? Olhando para você aqui nesse momento, eu já vejo que o Espírito Santo, ele não vai poder se aproximar. Porque, pessoal, o Espírito Santo é conquistado fora da igreja. Nós conquistamos ele diariamente. Quando chegamos na igreja, é uma consequência recebê-lo, devido ao esforço que está sendo feito aqui fora. Então o pastor olhou para ela e falou assim: olha, eu já vejo que o Espírito Santo, para se aproximar, ele não vai poder tanto, porque você não tem cooperado para isso. O que ela tinha nela que não agradava o Espírito Santo? Um estilo de calças rasgadas. Uma vez que as calças rasgadas, pessoal, se você observar, aparece partes das pernas. Naqueles cortes, dependendo do tamanho do corte de cada calça, aparece o quê? Pedaços de carne da perna, não é verdade? Então, como nós sabemos que somos o quê? O templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo, devemos cuidar, preservar e santificá-lo. Então o pastor contou isso para ela. E ela disse para o pastor: mas é o meu estilo. Meu estilo. Ou seja, é meu. Não quero abrir mão, não quero largar, não quero sacrificar. Nessa conversa com o pastor, era a calça cortada que ela não queria largar. Mas esse vídeo você não está assistindo por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir essas palavras e você pensar o que ele já mandou você largar, para você ter uma aliança com ele tão real, tão verdadeira, tão forte, que ele quer te usar, te honrar, ser Deus na sua vida, mas isso aí tem o quê? Tem impedido. E você às vezes não fala, mas é meu estilo, é meu vício, é o meu jeito, é a minha maneira de falar, mas é a minha maneira de vestir. Mas é o funk que eu amo, é a bebida que eu amo. É a vida sem responsabilidade, sem obediência, a vida da porta larga que eu amo. O que você tem falado que tem afastado o Espírito Santo? Que não tem deixado o Espírito Santo ter acesso à sua vida, porque o Espírito Santo é um Espírito Santo. Precisa ter santidade, precisa ter santificação. O que tem te afastado do Espírito Santo? Que você talvez está apegado e falando: é meu. Pessoal,
Pensa direitinho. Esse teu estilo, esse teu jeito vai estar te levando para mais longe de Deus. E longe de Deus é dor, sofrimento, vazio interior, perturbação, porque a palavra de Deus fala que o ímpio não tem paz. Então, veja direitinho. Eu me recordo, contando como testemunho aqui da minha vida, no meu início, assim que eu comecei para a igreja, eu era totalmente sem referência, sem direção, sem ninguém falar nada. Era eu e o Espírito Santo. Não tinha ninguém para falar, faz assim, faz assado. Eu me lembro que logo assim que eu comecei para a igreja, logo comprei blusas de manguinha até aqui. Eu lembro que eu fui na loja, eu comprei lindas as blusas, uma amarela muito clarinha, uma verde clarinha. E aí eu fui comprando. Eu era loira, loiríssima. Depois eu vou botar foto aí no post, uma foto de como eu era loira. E assim que eu cheguei na igreja, o Espírito Santo falou, escurece esses seus cabelos. E eu escureci. Ninguém falou, não foi pastor que falou, não foi esposa de pastor que falou, não foi obreira que falou. Eu escureci meus cabelos e eu estava fazendo algo, pegando um estilo do mundo que não estava agradando o Espírito Santo. Eu estava acertando na blusa, ele tinha dado ok, o Espírito Santo. Eu fiz o cabelo, ele deu ok. Mas eu estava usando outra coisa no meu início, que ele falou, não, isso é um estilo do mundo. Você tem que ver o que está na sua vida que não pertence a Deus. Tem pertencido ao mundo. Eu lembro, pessoal, que numa religiosidade, que a gente começa meio religiosa, até entender a palavra, até ter entendimento, clareza, né? Eu lembro que eu estava indo com um cordão que tinha uma cruz nesse cordão. O sinal, aqui é uma cruz no cordão. E o Espírito Santo me explicou que aquela cruz, né, aquela imagem assim no meu cordão, era como se eu tivesse a foto de um parente onde ele teve um acidente, foram lá bater a foto dele naquele acidente e eu estava usando no meu cordão, era como se eu tivesse registrado o momento do acidente. Vocês entenderam? A morte de Jesus na cruz é como se fosse um acidente. Registraram e as pessoas carregam no peito. Pessoal, isso foi a compreensão que o Espírito Santo me deu. Ele falou comigo. Eu entendi dessa forma, desse jeito, através de um pastor pregando no altar. E eu entendi que o Espírito Santo não estava feliz com aquele cordão, com aquela cruz. E eu removi. Então você vê que a vida com Deus é obediência. Obediência. A pergunta que não quer calar. O que está na sua vida que está terrivelmente desagradando ao Espírito Santo? Com aquela moça lá, na conversa com o pastor, as calças rasgadas. Comigo, foi o cabelo louro que eu tive que pintar, foi umas blusas novas que eu tive que comprar, a cruz que eu tive que retirar. E assim ele vai falando com a gente diariamente. Mas hoje ele te pergunta o que você ainda não largou, que tem desagradado e afastando ele de você. É as más amizades, é os palavrões, é a mentira, é o pecado. Remova tudo de você, pessoal, remova, porque vale a pena entregar tudo isso no altar. Primeiro que Deus é fiel e tudo que Ele tem te pedido, de fato, tem te feito mal, vai te fazer mal e o pior, vai fazer você perder a sua salvação. Então, obedeça, sacrifique. Você sacrifica hoje para estar ganhando com Deus amanhã. E lembrando, não é o seu jeito, você não serve a Deus do seu jeito, você não segue a Ele do seu jeito, com seus usos, costumes, vícios, jeitos, maneira, não. É o jeito dele, é o pensamento dele, é o que ele quer e é o que ele acha melhor.
Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, não se endureça quando o Espírito Santo falar com você e te pedir sim, o que ele sabe que vai te afundar, vai te destruir e vai te afastar cada vez dele. Tá bom, pessoal? Não se esqueça, se inscreva nesse vídeo, nesse canal, ative o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo quando eu postar ou entrar ao vivo aqui na live, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!